poder do toque é algo espetacular. É maravilhoso poder tocar em alguém que amamos. Um filho, uma filha, o pai, a mãe, a esposa, o marido, o namorado, a namorada. Tocar no amigo querido. Muito mais maravilhoso é poder tocar em Jesus. Há uma história na Bíblia que retrata que basta apenas tocar no seu manto. Essa história se encontra em Marcos, capítulo 5, do verso 24 ao 29, onde lemos o seguinte: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. E dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Somente Deus sabia quanto aquela mulher estava sofrendo. Vinha vivendo com essa hemorragia uterina há 12 longos anos. Era por isso considerada imunda pelas leis dos rabinos e sujeita às proibições levíticas. Não podia tocar nas pessoas ou ser tocada por elas. A sinagoga a colocara no ostracismo. Para a sociedade ela não existia. Abandonada também por Deus, assim ela pensava. Já havia orado, implorado, e por longos 12 anos Deus silenciara. Durante esse tempo foi colocada para fora da cidade, empurrada escada abaixo, e desde então vivia escondida pelos cantos e becos da cidade, conservando apenas um resto de esperança. Passando de médico em médico, havia tentado livrar-se desse mal. Os doutores haviam enchido de esperança, tinham-na lotado de remédios, mas a única coisa que dela extraíram foi o dinheiro. Bom, chegou o momento que ela não tinha mais recursos. Sem dinheiro, os médicos admitiram que já não havia cura para ela. Sua vida estava em pleno declínio. A perda constante de sangue ao longo dos anos tem o seu tributo. Possivelmente essa mulher estava anêmica, pálida e cansada. E talvez muito mais cansada da vergonha, do estigma e dos charlatões que tentavam se aproveitar dela em sua fragilidade. E somente Deus sabe o quanto aquela mulher sofria. Já não tinha mais ilusões. E agora, sem ilusões, sem esperança, os sonhos se acabaram. O sofrimento também é responsável pela destruição da esperança. Mas corriam histórias sobre outro médico que poderia recolher todas as peças desses sonhos e remontar a sua vida. Um médico que não cobraria nada por isso. Um médico que não teria nada mais na agenda a não ser curar um mundo doentio. Tinha ouvido falar de um médico, aquele Jesus que vem ao encontro dos doentes e não dos cheios de saúde, que não vem aos fortes, mas aos oprimidos, que se dirige não àqueles cuja vida está em ordem, mas àqueles cuja vida imoral está num verdadeiro caos. Também ouviu falar do sucesso de Jesus entre os até então incuráveis, a cura de um descontrolado, endemoniado, o ressuscitar do filho morto de uma viúva, a cura de um leproso, ela conjectura, outro intocável,
outro órfão, agarrado pelo cangote e jogado fora pelas portas do fundo da sociedade. O divino médico apenas tocou esse homem, destruído pela doença, e imediatamente o tornou limpo e perfeito. Certamente, imaginava ela, se eu encontrar esse Jesus e apenas tocar em seu manto, também serei purificada, curada e perfeita. E assim, com aquele débil fio agora de fé e de uma esperança que ressurgia em seu coração, esta mulher tão frágil, como uma agulha, abre seu caminho, costurando-se através da multidão. Imagino que quanto mais ela se aproximava de Jesus, quanto mais sentia sua presença próxima dela, mais sua fé aumentava, mais sua esperança de cura aumentava, a ponto de ter a certeza que bastava um toque, apenas um toque para que fosse curada. Não era preciso que o médico parasse sua caminhada por causa dela. Ela sabia mais do que nunca que bastava um toque. Ela sabia que não podia estar ali, que ela não podia tocar em ninguém. De tudo que ouvira, sabia que Jesus era profeta. No entanto, não hesitou sua esperança. E a sua fé lhe dava coragem para fazer o que acreditava ser sua única oportunidade de cura. O corpo cansado é empurrado por aqueles que se aglomeram ao redor de Jesus. E eles estão empurrando, acotovelando-se e esbarrando nele, curiosos, aflitos, desesperados. E talvez outros desesperados como aquela mulher. E essa mulher desesperada ergue a mão vazia por uma fenda aberta na multidão e por um rápido momento agarra uma ponta do manto de Jesus. Ele imediatamente se volta, e não tanto pela pressão da mão dela, mas pela força da fé que aquela mulher possuía. Fluiu de Jesus poder para aquela pobre mulher com hemorragia. E no mesmo instante ela sente voltar o vigor de sua saúde juvenil, embebida nesses pensamentos, afrouxa a mão que segurava o manto e é arrastada pela multidão. Mas Jesus não deixa que ela se vá. Apesar dos empurrões provocados pela multidão ao redor de Jesus, aquele toque foi diferente. E ao senti-lo, interrompeu seu andar. Quão prontamente Jesus responde à mão estendida em súplica de fé. E obediente ao seu chamado, ela vem trêmula, corada de vergonha, cheia de medo, mas vem. Entre as palavras da sua confissão, interrompidas pelo soluçar, Jesus vê a história inteira de tristeza dos últimos 12 anos daquela vida. Vê o isolamento, a introspecção, a insegurança. E somente Deus sabe o quanto ela tinha padecido até aquele momento. A multidão se apaga nos olhos lacrimejantes da mulher. Por um momento, no seu íntimo, ela vê somente a Jesus. E ele também só a ela vê. Face a face. Médico e paciente. E com um suave chamar, filha, ele dá àquela órfã um novo lar dentro da família de Deus. Concede-lhe a cura e devolve os sonhos perdidos. Hoje, Jesus quer lhe oferecer cura. Basta somente ter um fio de fé, como aquela mulher. Acredite. Se você quiser, também pode tocar na orla do manto de Jesus. E dele fluirá a virtude. Se os sonhos da vida se foram, não importa as razões, procure tocar em seu manto. Ele devolverá a você os sonhos dourados. E mais que isso,
Ele te dará o sonho da vida eterna. Deus te abençoe.